Oi, eu sou a professora Camila Peixoto e você está no Gotas de Química. Hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história de amor com a química, que nem sempre foi amor, já teve paixão, decepção, rompimento, recomeço. A gota de hoje é a química e eu. O tema de hoje foi sugerido por uma aluna, a Lígia, lá no Instagram, @gotasdequímica. Se você não me segue por lá, aproveita, acessa o aplicativo quando terminar esse vídeo e me segue. E se você tiver alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários e também me mandar por DM lá no Instagram, tá? Bom, a primeira coisa assim que eu preciso falar e deixar claro é que, como a maioria dos adolescentes, eu também não tinha muita ideia do que eu queria ser, né, quando fosse adulta, com o que eu queria trabalhar. E, na verdade, a maioria das pessoas achavam que eu iria cursar música, porque eu tinha começado a estudar piano ainda criança, e acho que para mim também, enfim, lá no fundo eu imaginava que eu também iria seguir por esse caminho, que seria muito natural. E essa ideia ela perdurou até o segundo ano do meu ensino médio. E aí o que aconteceu nesse período? Eu me apaixonei pelo meu professor de biologia. Analisando hoje, eu acho que eu não me apaixonei por ele, mas sim pelas aulas dele. A forma como ele dava aula parecia assim que era tudo tão incrível, ele fazia parecer a biologia tão fascinante que eu acreditei que eu também queria ser bióloga. E dito e feito, eu estudei. E no terceiro ano fiz o vestibular, na época não tinha Enem, quer dizer, existia o Enem, mas estava bem no começo e a universidade para a qual eu iria prestar o vestibular não aceitava o Enem, né? Então era um vestibular bem difícil e eu passei de primeira, né? Cheguei lá para cursar e aí foi quando começou a minha decepção. Porque aquele sonho que eu tinha, vou ser bióloga, quando cheguei lá finalmente no curso, não rolou, gente, sabe? Quando você não se dá bem com a sua turma, você não gosta dos professores, não gosta das disciplinas, eu me sentia assim, realmente um peixe fora d'água. E aí eu fui meio que empurrando com a barriga, né? Fui fazendo lá de qualquer jeito. E na mesma época eu também tinha sido aprovada em um outro vestibular, só que no Cefet, que hoje é o IF, e foi para o curso de meio ambiente. Eu comecei então também a fazer esse curso. Durante o dia eu estudava ciências biológicas e à noite eu fazia meio ambiente. E esse eu já gostava um pouco mais e me dedicava um pouco mais também. Quando eu estava já para terminar esse curso de meio ambiente, abri uma seleção de estágio para um laboratório de química bem renomado no estado do Rio Grande do Norte. E aí eu fiz essa seleção e fui aprovada, né? E aí começou assim o meu flerte com a química, porque no laboratório já era um pouco diferente. Quando eu estudava, né, na escola, enfim, na graduação, e eu via as disciplinas, as matérias de química, era tudo assim muito abstrato, muito distante. O átomo, o elétron, o nêutron, e ficava aquela coisa assim que a gente não enxerga, a gente não vê, não é palpável. Mas com as atividades de estágio, eu via ali na minha frente acontecendo a química, aqueles conceitos que eu estudava na sala de aula, que eram tão abstratos, se tornando ali mais reais, mais palpáveis. E aí eu comecei a me interessar mais. O tempo foi passando e esse flerte virou uma paixão. E aí depois de algum tempo, eu tomei uma decisão bem importante, a minha primeira decisão importante, que foi largar a biologia e prestar um novo vestibular para cursar química. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu conversei com os meus pais, né, para falar que iria mudar, né, queria mudar de curso, iria fazer um novo vestibular. E eles foram super compreensivos, né? Eu lembro que minha mãe falou assim, olha, você é nova, você pode errar, se permita errar, se permita mudar.
de curso, né? E aí eu deixo até esse conselho para você que está me assistindo. Às vezes você está aí fazendo um curso que você não se sente bem, ou você está fazendo obrigado, ou enfim, você não curte, não faz o teu perfil. E você fica às vezes receoso, com medo de mudar, achando, mas eu já vou perder tempo. Não, não é perda de tempo, né? A gente perde tempo quando a gente faz o que não gosta, quando a gente faz as coisas obrigado. E a gente tem que trabalhar, às vezes, né, no futuro, com algo que a gente não curte. E é muito pesado, é muito ruim. Então, se permita errar, se permita mudar, não tenha medo, sabe? Mas faça aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão. Porque quando a gente trabalha, quando a gente estuda aquilo que a gente realmente quer e gosta, as coisas fluem um pouco melhor. E aí eu, enfim, comecei a estudar novamente, prestei vestibular e fui aprovada. E comecei então a cursar Química. E aí aquela paixão que eu tinha, né, aquela paixão que nasceu das minhas atividades no laboratório, elas começaram a se, como eu posso dizer, a ficar mais densas, né, a ficar mais enraizado. Aquele sentimento foi se solidificando dentro de mim e virou um grande amor. E eu posso dizer para você que, apesar de eu nunca ter imaginado isso, mas dentro do curso de Química eu me encontrei. E é claro que não foi uma graduação fácil, é um curso difícil, sim, né? Passei por várias coisas que quem estuda na instituição federal passa, né? Tive greve, professores, infelizmente, alguns professores relapsos, né? Disciplinas muito puxadas, daquelas que tinha que estudar todo dia, senão não ia sair, não ia dar certo. Mas quando a gente faz o que gosta, né? Parece que essas dificuldades, esses tropeços aí no meio do caminho, eles se tornam um pouco mais fáceis de lidar, né? Mais fáceis de carregar. E eu me lembro assim como se fosse hoje do dia da minha formatura, né? Muitos amigos, familiares lá presentes. Então toda aquela emoção de fazer o juramento, de receber aquele canudo, né? E de ouvir alguém dizer, agora você é Química. Então isso para mim, esse momento foi impagável. E durante toda a minha graduação em Química eu continuei trabalhando nesse laboratório, né? Fiz o estágio, aí fiquei como técnica e quando eu me formei em Química, né, tive a grata surpresa de ser contratada como química por esse laboratório. E aí eu passei mais alguns anos ali numa nova função. E aí vieram outros desafios, porque como química, né, eu fiquei responsável por toda a parte técnica do laboratório e foi bem puxado, foi um momento de muito aprendizado e um momento muito importante na minha carreira, né, de consolidação daqueles meus conhecimentos agora na prática, né. E aproveito para mandar um beijo aqui para o pessoal do Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes, eu sinto muita saudade de vocês. O tempo passou, né, eu continuei trabalhando e eu tomei uma segunda decisão muito importante. Eu tinha um sonho, desde a época que eu estudei lá no Cefet, eu vislumbrava que um dia eu voltaria para essa instituição agora como professora. E apesar de eu atuar na área, não do ensino, mas na área de química, né, experimental, eu cheguei num ponto que eu disse, não, eu quero ser professora, eu quero que mais pessoas vejam a química como eu vejo, eu quero ensinar agora, eu quero ir para um outro patamar. E aí foram novos desafios, né? Eu tinha um sonho de ser professora do IF e agora esse sonho tornou-se um objetivo. E aí, minha gente, fazer concurso não é fácil não, né? É pedreira, então você tem que se dedicar. Então é muita renúncia, muito estudo, né? Muito foco. E a gente leva umas pauladas aí, eu levei algumas, mas cada uma delas me ensinou, né? Com cada
com cada resposta negativa, com cada reprovação que eu tinha numa prova que eu fazia, eu pegava aquilo, via onde eu tinha errado e começava, né, a estudar, a corrigir essas falhas, até que um dia deu certo, né? E desde agosto de 2016 eu estou professora no Instituto Federal do Pará e pude assim realizar o meu sonho, concretizar o meu objetivo e ensinar a mais pessoas essa ciência que tanto me fascina. Mas eu confesso que nos últimos meses aí isso não tem sido suficiente. E aí eu tomei uma terceira decisão, que foi criar o Gotas de Química. Esse espaço, essa marca, um perfil, um canal no YouTube, um espaço para que eu possa me conectar com mais pessoas que às vezes eu não conheço, que não moram aqui na minha cidade, que estão em outros lugares, em outros estados, mas que têm um interesse em comum comigo, que é aprender dessa ciência. E o Gotas de Química foi criado para você que gosta dessa ciência e quer conhecer e quer vislumbrar mais. Ele também foi criado para você que não gosta, que não curte tanto assim química, mas tem que aprender, tem que estudar. E ele também foi criado para você que até já passou da sua idade escolar, você já não estuda mais, e você, quando lembra aí do seu passado, você percebe que teve uma péssima experiência com essa disciplina. É um espaço para toda e qualquer pessoa, de qualquer idade, que queira aprender química. Não a química abstrata, de fórmulas e cálculos e aquela coisa que você não consegue enxergar, mas a química real, a química concreta, aquela que acontece todos os dias ao nosso redor, dentro de nós, e a gente às vezes nem se dá conta. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda, compartilhe, convide seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, para juntos fazermos parte desse movimento, espalharmos essas gotas por aí e enchermos um mar de conhecimento em química. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!